Kifrey usa um feitiço de pedra para se proteger da descarga elétrica, mas acaba derrubando o frasco durante o processo. Isso ativa a segunda etapa do sistema de segurança, criando um poderoso vórtice de água que começa a sugar tudo ao redor. Enquanto é arremessado pelo vórtice, Kifrey percebe que cometeu um erro. Começamos com uma garota chamada Coco fazendo algo tão comum quanto lavar roupas em uma fonte mágica. A água se limpa sozinha no segundo em que ela se afasta, como se o mundo simplesmente respirasse magia sem pensar nisso. Para todo mundo, a magia é só parte do ambiente. Para Coco, é tudo. E isso fica claro logo de cara. Nesse mundo, bruxas nascem com magia, não se tornam. Ou você tem magia, ou não tem. E Coco não tem. Então o dia fica interessante. Uma carruagem puxada por um Pégaso pousa perto da casa dela, e Coco corre para avisar a mãe. Quando chega à loja de costura, 3 mulheres da carruagem já estão lá como clientes. Mas também há uma quarta pessoa, um homem misterioso de cabelo branco, que não parece se encaixar na cena. O nome dele é Kifrey, e ele precisa de um pedaço de tecido. Coco vê uma oportunidade imediatamente. Ela se oferece para cortar o tecido se a mãe deixar que ela veja a carruagem de perto. A mãe concorda, mas com uma condição: Coco precisa prometer que vai parar de dizer que quer se tornar uma bruxa. Esse é o acordo. Coco aceita. Enquanto corta o tecido, Kifrey observa seu trabalho e diz que a precisão dela é quase mágica. Coco discorda, com delicadeza, mas firmeza. Para ela, magia não é só uma habilidade. É algo grandioso, extraordinário, digno de todo o amor que ela sente por isso. Kifrey percebe o quanto isso é importante para ela e pergunta por que ela ama tanto a magia. E aí vemos o passado dela. Quando era mais nova, Coco encontrou uma bruxa mascarada que lhe deu 2 coisas, um livro e uma varinha. Esse encontro mudou tudo. Ela ficou obcecada, desesperada para aprender e fazer parte daquele mundo. Mas a mãe dela cortou isso pela raiz. Sem magia no sangue, sem magia no futuro. Fim da história, ou pelo menos parecia. Antes que a conversa avance, um barulho interrompe tudo. 2 garotos da vila quebraram parte da carruagem. As mulheres mal têm tempo de reagir antes de Kifrey intervir, revelar que é um bruxo e se oferecer para consertar. Ele coloca seu chapéu, bruxos não podem usar magia sem ele, e pede para usar a oficina. A mãe de Coco permite. Kifrey pede para Coco guardar a porta para que ninguém o veja trabalhando. Ela aguenta uns 30 segundos. A curiosidade é forte demais. Ela desce as escadas e espia. E o que ela vê a deixa paralisada. Kifrey não está usando uma varinha. Ele está desenhando na superfície da carruagem, escrevendo símbolos. Aquilo é a magia. Não são varinhas, são canetas com tinta. Esse momento muda tudo que Coco acreditava saber. Naquela noite, sozinha no quarto, ela abre a varinha que recebeu anos atrás. Não é uma varinha, é uma caneta. Com tinta dentro. E o livro que ela tem todo esse tempo está cheio de diagramas mágicos que ela nunca entendeu, até agora. Ela começa a desenhar um feitiço, depois outro, e outro. Página após página se enche de tinta e pequenos brilhos de luz. Faíscas surgem como fogos de artifício. Ela está completamente imersa. Esse é o momento pelo qual esperou a vida inteira. Então ela termina um diagrama complexo, claramente além do que deveria tentar, e tudo dá errado. Kifrey invade o quarto e a arrasta para fora. Atrás deles, gelo começa a se espalhar pelas paredes e pelo chão, como se estivesse vivo. A mãe dela sai procurando por ela, e antes que qualquer coisa possa ser feita, o gelo a atinge, congelando-a completamente, como uma estátua. Kifrey fica sério. Ele diz que isso é magia proibida e que não tem escolha a não ser apagar as memórias de Coco. O segredo de que bruxos usam canetas e tinta, e não varinhas, é a verdade mais protegida desse mundo. Porque, se todos soubessem que qualquer um pode se tornar um bruxo, todo o sistema entraria em colapso. Coco não implora por si mesma. Ela implora pela mãe. Ela diz que memorizou o livro inteiro, cada diagrama, cada feitiço. Ela pode ajudar. Então menciona algo crucial, a bruxa mascarada que lhe deu o livro. Kifrey fica em silêncio. Essa é exatamente a pessoa que ele está tentando encontrar. Coco é a única pista. Ele pensa por um momento, e toma sua decisão. Vai manter as memórias dela. Vai aceitá-la como aprendiz e ensiná-la a se tornar uma bruxa. O episódio 2 começa com Coco chegando à casa de Kifrey, sua escola, seu campo de treinamento e sua nova vida, tudo ao mesmo tempo. É muita coisa para absorver, e dá para ver ela tentando se manter firme ao entrar.
Kifrey entrega a ela um recipiente mágico cheio de água e simplesmente vai embora. Clássico. Coco fica ali, sem ideia de como usar aquilo, com medo até de tocar nas coisas agora que entende o que está em jogo. Então aparece Tete, cabelo rosa, simpática, acolhedora. Ela mostra como o recipiente funciona sem fazer disso um grande evento. E quando Coco agradece, Tete se ilumina como se fosse a coisa mais gentil que alguém disse a ela na semana. Há algo doce e um pouco triste nisso, embora ainda não dê para entender bem. Outra aluna chega, Riti, mais quieta, carregando canetas e tinta. Coco percebe então que não é a única aprendiz de Kifrey. Tete e Riti já estavam ali antes dela, já em treinamento, e não sabem muito sobre essa novata que apareceu do nada. Quando Coco menciona que fez seu primeiro feitiço no dia anterior, o clima pesa. Não é raiva, é tensão. As duas sabem quem ela é. A notícia já se espalhou pela comunidade das bruxas. A garota de fora que usou magia proibida sem querer. Kifrey volta, percebe o clima imediatamente e manda as outras subirem. Então se senta com Coco e começa a explicar, do começo, como o mundo chegou a esse ponto. Antigamente, magia não era segredo. Todos tinham acesso. Como era de se esperar, as pessoas começaram a usá-la como arma. Feitiços perigosos e incontroláveis espalharam o caos, até que um grupo de bruxas tomou uma decisão drástica: apagar a memória do mundo. Eles removeram o conhecimento da magia de todos, exceto deles mesmos e de seus aprendizes escolhidos. A partir daí, a magia se tornou um círculo fechado, passado apenas para quem fosse considerado digno. Os feitiços proibidos são aqueles que violam diretamente essa ordem. Qualquer magia usada em pessoas é totalmente proibida. Bruxas só podem encantar objetos e ferramentas. Essa é a linha. Coco a cruzou sem saber que ela existia, o que é ao mesmo tempo sua defesa e seu fardo daqui para frente. Kifrey explica o que ela pode acessar como estudante, incluindo uma janela em sua casa que funciona como portal para vários lugares. Um deles é a Torre dos Tomos, onde todos os textos mágicos são preservados. É lá que ela pode encontrar respostas sobre a condição de sua mãe. Mas ainda não. Primeiro, ela precisa passar por um teste. Depois do tour, ele mostra a ela um quarto que será compartilhado com Agathe, a quarta aluna. Ele a deixa lá, e no momento em que sai, vemos que ele fala em voz baixa com alguém através de um relógio mágico sobre como Coco está se saindo. Ele observa mais do que deixa transparecer. Agathe chega, e não é nada receptiva. Ela diz diretamente para Coco: ela e as outras vêm trabalhando nisso a vida inteira. Cada teste, cada lição, cada progresso foi conquistado com anos de esforço. Uma pessoa de fora não pode simplesmente aparecer e ganhar um lugar à mesa. Não é justo. E Agathe não finge que é. É duro, mas também não está errado. E, sinceramente, dá para entender os dois lados. Tete chama todos para o jantar. Agathe não vai. Ela é a única que pula a refeição de boas-vindas, e esse detalhe carrega mais peso do que qualquer discussão. Na manhã seguinte, o treinamento começa. Kifrey ensina Coco sobre sigilos, os blocos básicos de qualquer feitiço. Símbolos diferentes, elementos diferentes, e a forma como o desenho é feito afetam diretamente como a magia funciona. O equilíbrio é tudo. Se uma linha for maior que a outra, o resultado se inclina naquela direção. Coco tenta fazer seu primeiro sigilo, e comete exatamente esse erro. Um símbolo fica levemente fora. Mesmo assim, ela ativa, e o feitiço dispara um jato de água diretamente para o lado, acertando Agathe. E aqui está o momento importante. Agathe não explode, não perde a paciência. Ela explica calmamente para Coco o que deu errado e como corrigir. É um detalhe pequeno, mas revela muito sobre quem Agathe realmente é por trás da barreira que construiu. Kifrey percebe isso e relaxa visivelmente. Talvez essas duas consigam se dar bem. Ele então diz que tem uma reunião e ficará fora por 2 ou 3 dias. Enquanto isso, Agathe ficará responsável pelos estudos de Coco. Ele vai embora, e no segundo em que sai, Agathe olha para Coco com algo diferente no olhar. Não é crueldade, é desafio. Se Coco quer ficar ali e se chamar de aluna, precisa provar isso. E Agathe será quem vai testá-la. O verdadeiro treinamento, ao que tudo indica, começa agora. Vemos uma cena com Kifrey em um lugar bem estranho, nas profundezas. De repente, alguém o ataca por trás e diz que não o via há muito tempo, lembrando que ele costumava ser uma criança problemática, mas que agora se tornou um bruxo incrível. Então descobrimos que o nome dessa pessoa é Alaira, que agora ocupa um cargo importante. Ela comenta que é impossível Kifrey não ter viajado até ali e sugere que isso pode ter relação com aquele chapéu,
já que há 4 anos ninguém usa aquela magia proibida. Kifrey responde que ainda não pode dizer se a garota é realmente sua aluna, pois ela ainda não provou nada. Eles continuam conversando, mas não fica claro sobre quem exatamente falam, provavelmente Coco. Depois, vemos Coco, que está insegura e pergunta se realmente deve fazer aquilo, já que o mestre não está presente. Agatha responde que ela também fez o exame aos 10 anos, então Coco precisa fazer o teste agora. Ele explica que são 3 desafios, começando por atravessar uma floresta perigosa e chegar até uma espécie de floresta flutuante para coletar uma erva especial. Para ajudá-la, ele entrega uma bússola mágica e comida. Em seguida, abre o caminho e diz que ela deve ir. Coco então pergunta sobre os sapatos mágicos que o mestre usava para voar e, timidamente, pede se pode usar um par. Mesmo relutante, Agatha entrega seus sapatos e a empurra direto para dentro da floresta, dizendo que ela não pode falhar, ou não será aceita como aprendiz. No começo, Coco sente muito medo, mas decide não desistir. Usando a esfera de orientação, ela começa sua jornada. Apesar de animada, acaba tropeçando e caindo várias vezes, mas continua avançando até conseguir sair da floresta. Ao sair, fica impressionada com a paisagem, uma espécie de floresta flutuante nas montanhas. A esfera indica que ela precisa subir. Sem saber o que fazer, ela observa um pássaro voando e se lembra dos sapatos. Tenta voar, mas o vento forte a derruba. Depois de refletir, ela ajusta sua postura e consegue finalmente voar, ficando extremamente feliz. Porém, logo perde o controle e cai novamente. Mesmo assim, ganha confiança ao ver o pássaro e decide continuar tentando. Enquanto isso, vemos uma cidade submersa onde Kifrey está resolvendo assuntos e conversando sobre Coco, destacando que uma boa orientação pode fazer uma grande diferença no crescimento de uma criança. Voltando para Coco, ela já consegue manter um pouco de equilíbrio. Consegue subir em uma plataforma flutuante, mas perde o controle e cai. Por sorte, se agarra e se salva. De repente, uma criatura estranha aparece e a assusta, fazendo-a cair na água. Ela tenta usar os sapatos para se salvar, mas acaba caindo mesmo assim. Depois consegue sair da água, mas percebe que os sapatos estão sujos. Ao limpá-los, percebe que apagou o selo mágico. Desesperada, tenta redesenhar, mas sua tinta estragou porque entrou água na bolsa. Sem saber o que fazer, Coco fica triste e acha que tudo acabou. Enquanto isso, Tete percebe que Coco desapareceu e pergunta onde ela está. Ao descobrir que ela foi para a floresta flutuante, entra em pânico, dizendo que foi uma loucura mandá-la para lá tão cedo. Agatha responde que é um teste necessário e que, se ela não passar, não merece ficar. Ele demonstra não gostar de forasteiros como Coco. Tete fica muito preocupada e triste, sem vontade nem de comer. Vemos então Coco tentando subir em uma árvore enquanto tenta usar o barco, mas ela ainda não consegue voar direito. Sem sucesso, acaba ficando exausta, senta e começa a pensar no que deve fazer, já que não consegue voar ali. De repente, surge uma ideia, e se ela desenhasse o feitiço diretamente no próprio corpo? Mas ela fica assustada, lembrando que o mestre Kifrey disse que não se deve lançar magia no corpo. Isso a deixa ainda mais desanimada, pensando que Agatha estava certo, que ela não pertence àquele lugar. Ela começa a se comparar com os outros alunos, achando que todos conseguem usar magia muito bem, menos ela. Acredita que não é especial e que não sabe usar magia. Mas então se lembra de algo. Desde pequena, ela sempre desenhou. Aparece um flashback de sua infância, onde sua mãe desenhava moldes para cortar roupas e ensinava Coco. No começo era difícil e exigia muito esforço, mas com o tempo ela aprendeu a desenhar bem. Até o mestre Kifrey já havia elogiado suas linhas, dizendo que aquilo também era uma forma de magia real. Essa lembrança faz Coco ter uma ideia. Ela também tem sua própria magia. Então ela começa a agir. Pega algumas pedras, amarra um pano nelas e molha para conseguir desenhar. Em seguida, estende um grande tecido e começa a desenhar nele. Parece como se sua mãe estivesse guiando seus movimentos. Kifrey já havia dito que esse era o talento natural dela, uma espécie de magia própria. Seus dedos se movem livremente enquanto desenha. O mais impressionante é que ela cria algo como um barco mágico e tenta fazê-lo voar. Empolgada, ela ativa o feitiço, e até uma pequena criatura decide acompanhá-la. No início parece dar certo, mas ela comete um erro, desenha a direção errada. Em vez de voar, o barco dispara em alta velocidade pela água. Isso a assusta, e o barco começa a se desfazer. O tecido se solta e acaba voando, enquanto Coco segura um bastão preso a ele e consegue se equilibrar. Assim, finalmente,
ela consegue voar usando sua própria magia. Ela fica extremamente feliz e emocionada, lembrando de sua mãe. Percebe que, sem ela, talvez nunca tivesse conseguido usar aquele feitiço. Agora voando com mais controle, seu próximo objetivo é coletar as flores. Coco chega até as flores, mas não consegue pegá-las facilmente. Tenta várias vezes, quase colide com a floresta flutuante, mas consegue se equilibrar e continuar. Enquanto voa, ela se emociona novamente ao lembrar da mãe, dizendo para esperar por ela. Finalmente, consegue coletar as flores. Depois disso, vemos que Frey, que ao descobrir onde Coco está, entra em pânico, dizendo que é um lugar muito perigoso e que precisa salvá-la. Tete alerta que, se ele fizer isso, Coco falhará no teste. Que Frey responde que ainda não era o momento dela fazer esse teste, que ela ainda não dominava a magia e que ele não pode perdê-la. Mesmo assim, ele abre o portal para ir até lá. Mas, nesse momento, Coco já retorna com a flor em mãos. Coco então entrega a flor da coroa para Agatha, dizendo que finalmente passou no teste. Agatha não responde nada e simplesmente vai embora, deixando Coco confusa. Que Frey então a repreende, dizendo que ela não deveria ter feito algo tão perigoso sem estar preparada. Coco pede desculpas, triste. Mas logo depois ele também a elogia, dizendo que ela fez um ótimo trabalho. Então ele entrega algo para ela, seu uniforme mágico. Coco fica surpresa e muito feliz. Ao vestir, ela fica incrível. Que Frey explica que o uniforme e o chapéu são muito importantes para um bruxo, e ela promete cuidar bem deles. Logo depois, Coco sente muita fome, e Tete a leva para comer. Por fim, vemos um homem misterioso na floresta flutuante dizendo que a semente germinou. Em seguida, vemos Kifrey ensinando Coco sobre magia. Ele explica que, embora existam muitos tipos de magia, há 4 considerados fundamentais e essenciais para toda bruxa dominar: água, fogo, terra e vento. Depois disso, pediu para Coco tentar usá-los. Ela começou a praticar e tentou magia de fogo, mas falhou em controlá-la corretamente, fazendo com que seu papel pegasse fogo. Assustada, ela entrou em pânico, mas Tetia correu rapidamente e jogou um balde cheio de água nela, deixando-a completamente encharcada enquanto perguntava se estava tudo bem. Coco agradeceu, e Tetia a tranquilizou dizendo que não era nada, pois não deixaria que ela se machucasse. Nesse momento, Kifrey chegou com uma toalha e explicou que a magia de fogo pode ser perigosa se não for usada com cuidado. Ele enfatizou que o uso incorreto de símbolos e o desequilíbrio de tamanho podem fazer o feitiço sair do controle, aconselhando Coco a ter mais cautela. Enquanto isso, Tetia demonstrou sua habilidade de flutuar no ar e comentou que Coco já deveria saber usar esse tipo de magia, já que conseguiu voltar da área proibida. Coco admitiu que conseguiu, mas explicou em detalhes o quão difícil foi. Mais tarde, Coco expressou frustração, dizendo que, não importa o quanto tentasse, não conseguia desenhar feitiços corretamente. Ela também mencionou que ainda não havia devolvido os sapatos de Agatha, pois estavam danificados e queria consertá-los antes. Kifrey então pediu para ver a caneta dela e concluiu que não era adequada. Explicou que toda bruxa deve escolher sua própria varinha e, como Coco estava usando a antiga dele, era hora de conseguir uma nova. Ele sugeriu que fossem a uma loja mágica de artigos de papelaria. Animada, Coco perguntou onde ficava esse lugar, e Kifrey explicou que era um local especial onde se podia encontrar todos os tipos de ferramentas mágicas. Feliz com a chance de sair, Coco foi com ele. Logo chegaram a uma cidade chamada Callian, construída ao redor de uma grande torre. Kifrey explicou que a cidade foi criada para proteger essa torre, garantindo que as bruxas pudessem defendê-la se necessário. Dentro da cidade, Coco ficou impressionada ao ver tantas bruxas reunidas em um só lugar. Nesse momento, Agatha disse que tinha algo para fazer e foi embora, enquanto Kifrey comentou casualmente sobre o comportamento dela. Ele então perguntou a Coco se as coisas entre ela e Agatha haviam melhorado. Coco admitiu que não, mas disse que gostaria de se aproximar dela. O grupo entrou na loja mágica, que se mostrou extraordinária. Lá dentro havia uma árvore enorme, surpreendendo Coco. Um senhor idoso apareceu e, inicialmente, questionou a presença deles, mas Kifrey explicou que Coco era sua aprendiz. Ao perceber quem ela era, o velho a reconheceu como a garota envolvida no incidente de magia proibida e pediu desculpas por não tê-la reconhecido antes. Ele os recebeu calorosamente e explicou que a loja oferecia desde canetas até uma tinta especial usada para conjurar feitiços. Ele então demonstrou como a tinta era feita. Pegou um galho de uma pequena árvore e o colocou em água fervente, explicando que a água ficaria preta enquanto o galho perderia sua cor. O líquido resultante se tornaria tinta após a remoção do excesso de água.
Ele revelou ainda que essa tinta só pode ser feita de uma árvore especial chamada Silverwood. Também contou uma lenda de que a árvore já se apaixonou por uma bruxa, e sua essência permaneceu nela, formando a tinta usada hoje. Embora a veracidade da história fosse incerta, Coco achou fascinante. O velho então deu a Coco um pouco de tinta recém-feita e disse para ela escolher sua própria varinha. Ao descer as escadas, Coco sentiu algo estranho e avistou uma mulher misteriosa, a mesma que havia lhe mostrado a magia proibida antes. Sem hesitar, começou a segui-la. Preocupados, Tétia e os outros foram atrás dela. No caminho, encontraram Agatha e explicaram a situação. E os três correram atrás de Coco. Enquanto isso, Coco continuava perseguindo a mulher misteriosa. De repente, foram transportados para um lugar completamente diferente, com um ambiente estranho feito de mármore incomum. Tétia voou para observar a área, mas ao ver o que havia à frente, ficou visivelmente abalada e pediu que todos saíssem dali imediatamente. Nesse momento, a mulher misteriosa apareceu e declarou que não tinha interesse nos outros, apenas em Coco. De repente, um dragão surgiu e se preparou para atacá-los. A cena então voltou para Kifrey, que percebeu que suas aprendizes haviam desaparecido. Enquanto falava com o lojista, uma criança informou que Coco havia seguido uma bruxa mascarada. Kifrey imediatamente percebeu que era a mesma pessoa que havia dado a Coco o livro proibido e começou a procurá-la sem demora. Enquanto isso, Coco e as outras tentavam escapar. Agatha instruiu que mantivessem contato visual com a ameaça enquanto recuavam lentamente, correndo quando possível. Correndo quando possível. Elas seguiram o plano e conseguiram se afastar um pouco, mas acabaram presas em um beco sem saída. O medo começou a dominar, especialmente Tétia, que entrou em pânico dizendo que poderiam morrer. Agatha tentou acalmá-la, garantindo que encontrariam uma saída. Para distrair a criatura, Tétia usou magia para animar suas roupas, fazendo-as flutuar e criando a ilusão de que estavam escapando para cima. Coco ficou impressionada com a habilidade dela e se perguntou como poderia ajudar. Nesse momento, Coco notou um círculo estranho na parede e tentou avisar Agatha, mas ela estava desenhando um feitiço, e Coco acabou atrapalhando sem querer. Irritada, Agatha descontou nela, culpando-a pela situação e chamando-a de descuidada. Outra garota interveio, dizendo que Agatha havia exagerado. Eventualmente, conseguiram criar uma rota de fuga por um túnel. Tétia tranquilizou Coco, dizendo para não levar as palavras de Agatha a sério e a incentivou a continuar. Enquanto isso, Kifrey continuava procurando desesperadamente, perguntando a todos sobre o paradeiro delas. Uma criatura finalmente apontou a direção correta, e ele seguiu sem hesitar, prometendo alcançá-las e garantir sua segurança. Em seguida vemos a Coco, a Gati e todas as outras crianças completamente presas naquele mundo estranho, que era bem diferente de tudo. E aquele dragão estava ficando cada vez maior. Todos estavam procurando uma saída, mas acabavam sempre voltando para o mesmo lugar onde tinham cavado o buraco pela primeira vez. Ou seja, estavam presos em um tipo de labirinto mágico. Eles tentavam sair, mas não conseguiam. De repente, Coco percebe que Tétia está muito assustada. Então ela tira sua capa e entrega para ela vestir, dizendo que quando fica com muito medo se sente segura usando aquilo, porque parece que ninguém percebe que ela está assustada. Coco tenta acalmar Tétia. Tétia começa a perceber que estava sendo injusta com Coco, como se toda a culpa fosse dela. Então ela entende que precisava agir melhor e cria um ambiente cheio de nuvens macias. Coco fica encantada e diz que nunca sentiu algo tão fofo assim. Tétia explica que essa é uma magia criada por ela, porque quando era pequena sonhava em dormir em cima das nuvens. Enquanto elas conversavam, a Gati aparece dizendo que já chega de papo e que precisam focar em sobreviver, porque o dragão poderia matá-los a qualquer momento. Então Coco sugere um plano: usar a magia das nuvens de Tétia para criar uma grande nuvem no alto, fazendo o dragão subir nela para descansar. Assim eles poderiam ganhar tempo para escapar. No começo todos acham o plano estranho, mas como não tinham outra opção, resolvem tentar. Tétia cria a nuvem e todos trabalham juntos para atrair o dragão. E funciona. O dragão sobe na nuvem e começa a deitar nela, gostando bastante da sensação. Depois disso, a Gati diz que agora precisam encontrar o feitiço que estava fazendo eles ficarem presos naquele lugar. Coco lembra que viu um símbolo estranho antes e leva a Gati até ele. Enquanto isso, do outro lado, Kifrey finalmente chega ao local onde as crianças desapareceram. Quando Coco e a Gati estão prestes a tocar o feitiço, o dragão começa a atacar violentamente. Nesse momento, Kifrey aparece, protege Tétia e diz que não vai deixar nada acontecer com eles. Então ele usa sua magia e cria um dragão ainda maior.
A animação dessa cena ficou incrível. O dragão de Kifrey derrota facilmente o outro dragão. Depois disso, todos conseguem sair em segurança. Tétia começa a se sentir melhor e Coco acorda desesperada, achando que tudo foi culpa dela. Mas Kifrey diz que graças às ideias dela todos sobreviveram. Ele explica que usar magia é importante, mas pensar bem em situações difíceis é algo ainda mais valioso. Enquanto isso, o velho dono da loja investiga a magia usada no incidente e descobre que não era magia comum, mas sim magia proibida. O velho diz que precisa informar as autoridades, mas Kifrey pede que ele mantenha isso em segredo. O velho insiste no começo, mas quando Kifrey encara ele seriamente, acaba desistindo rapidinho e promete não contar nada. Depois vemos Coco estudando magia com a Gati em seu quarto. Coco faz bastante barulho enquanto estuda, o que irrita a Gati. Então a Gati sai do quarto e usa um feitiço estranho que cria uma luz misteriosa indo para o céu. Mais tarde, Coco tenta desenhar feitiços, mas está frustrada porque ainda não conseguiu comprar uma pena nova depois de tudo o que aconteceu na loja. Ela reclama que está cansada e sem vontade de continuar. Acabando cochilando, ela percebe que está deitada em cima de alguém. Quando olha direito, vê que era Kifrey. Ele pergunta por que ela parece tão triste e leva Coco até a cozinha e dá algo para ela comer. Quando Coco prova a comida, faz uma carinha muito fofa porque gosta bastante do sabor. Kifrey explica que aquilo já tinha 1 ano de idade, mas foi armazenado usando magia, e que eles precisam redesenhar o feitiço constantemente para impedir que estrague. Então ela não precisava se preocupar, porque ainda estava próprio para consumo. Coco continua comendo e então Kifrey diz que existem coisas na vida que só se aprendem repetindo várias vezes. Depois ele entrega algumas frutas para Coco e pede que ela asse aquilo. Coco tenta várias vezes. Uma fica crua, outra queima completamente. Ela faz muitas tentativas, mas no final consegue assar perfeitamente. Ao ver isso, Kifrey diz que a própria vida é a melhor professora. As tarefas do dia a dia podem ensinar muito. Se alguém não é bom em alguma coisa, basta incorporar aquilo na rotina até melhorar. Coco entende que ele estava falando sobre suas habilidades mágicas. Se ela não era boa com magia de fogo, então deveria começar a usá-la em pequenas tarefas diárias, como derreter manteiga ou cozinhar alimentos. Depois Kifrey comenta que odeia a água, não gosta de ficar molhado nem de tocar nela. Mas mesmo assim, a primeira magia que aprendeu foi magia de água. Ou seja, aquilo que mais parece difícil ou desagradável pode acabar sendo exatamente o que você precisa praticar mais para dominar. Enquanto conversam, Tétia e a garotinha aparecem sentindo o cheiro da comida. Todos começam a preparar hambúrgueres juntos. Tétia quer ajudar, mas Kifrey diz que naquele dia Coco faria tudo sozinha. E Coco realmente faz. Usa vários feitiços para cozinhar, derreter manteiga e ajudar no preparo dos hambúrgueres. Depois Coco sugere que eles façam um piquenique do lado de fora. Kifrey acha a ideia ótima, mas quando saem percebem que está chovendo. Então Kifrey cria uma espécie de bolha mágica ao redor deles, impedindo que a chuva os molhe. Ele lembra as meninas que elas são bruxas e não precisam pensar de forma tão comum. Eles fazem o piquenique e logo aparece um arco-íris. Coco fica animada e diz que vai chamar a Gati para ver aquilo também. Ela corre de volta para casa, mas quando abre a porta encontra um homem estranho saindo de dentro. Coco se assusta e corre imediatamente para trás de Kifrey. O homem pergunta quem ela é e o que está fazendo ali. Coco responde que é aprendiz de Kifrey. O estranho fica irritado ao descobrir isso e diz que Kifrey pegou outra aprendiz de novo, algo que ele considera errado. Kifrey explica que Coco é vítima de magia proibida e que a situação é complicada. Mas o homem responde que não se importa e diz que vai levá-la para os Cavaleiros Morales. Ao ouvir isso, Kifrey fica furioso e usa magia para impedir o homem. O sujeito pergunta se ele realmente pretende usar magia contra ele, e Kifrey responde que faria qualquer coisa para proteger Coco. Depois disso, eles entram na casa para conversar. Kifrey explica toda a situação. Coco acabou envolvida com magia proibida e agora eles querem treiná-la para encontrar o livro que contém informações sobre essa magia. Então Kifrey apresenta o homem para Coco. Seu nome é Ourugil, e ele faz parte dos Olhos Vigilantes. Os Olhos Vigilantes são bruxos responsáveis por observar o mundo mágico e monitorar o que acontece nele, como uma espécie de investigadores ou vigilantes. Já os Cavaleiros Morales também são bruxos, mas têm a função de apagar as memórias das pessoas que descobrem sobre magia. Kifrey explica que, se descobrirem sobre Coco, provavelmente apagarão também a memória dele, já que foi através dele que ela conheceu a magia. Ourugil fica abalado ao ouvir isso, porque é amigo de Kifrey.
Então ele decide não denunciá-los imediatamente, mas avisa que, se algo der errado, será obrigado a informar as autoridades. Depois vemos Coco procurando seu pequeno animal de estimação, que acaba entrando no quarto de Ourugil. Coco vai atrás dele e pede desculpas por incomodar. Ourugil devolve o bichinho e usa magia para secar as roupas dela. Nesse momento, Coco percebe um brilho vindo do chão e pergunta se aquela magia foi criada por ele. Ela conta que foi justamente essa magia que a fez se apaixonar por magia quando era pequena. Ela agradece emocionada e até chama Ourugil de sensei. Ele fica constrangido, chama ela de maluca e literalmente a joga para fora do quarto. Mesmo assim, percebemos que Ourugil não é uma pessoa ruim. Na verdade, ele é alguém decente apenas fazendo seu trabalho. Enquanto isso, Agati continua praticando magia, e dessa vez seu feitiço finalmente funciona de forma estável. Logo depois, surge uma grande confusão do lado de fora. Um homem chega pedindo ajuda a Kifrey porque seu filho caiu debaixo de uma ponte. Então Agati pede para ir junto, dizendo que pode ser útil na missão. Depois de um tempo vemos um mago junto com Ourugil, indo salvar uma criança que caiu no rio e ficou presa lá embaixo. A Agati está junto deles, e o Ourugil fala para ela segurar firme porque eles podem cair a qualquer momento. Em seguida aparece um pequeno flashback mostrando Agati discutindo com Kifrey porque ela também queria participar do resgate. Kifrey diz que Agati ainda não passou no segundo teste e talvez não consiga usar magia corretamente diante das pessoas. Mas Agati responde que não quer ouvir nada e que vai participar de qualquer jeito. Nesse momento, Ourugil entra na conversa e diz para deixarem Agati ir junto, porque ele mesmo cuidaria dela. Porém Kifrey continua preocupado e comenta que Agati está correndo demais atrás do sonho dela, e que isso pode levá-la a escolher um caminho errado apenas para conseguir sucesso rápido. Ourugil responde que isso não vai acontecer. A cena volta para o presente, e Agati já chegou ao local onde a carroça caiu. Lá embaixo existem duas crianças presas dentro dela. Sem perder tempo, Ourugil usa uma magia estranha, algo parecido com um portal, para retirar Kifrey e as outras crianças dali. Depois disso, Ourugil entrega um anel para Agati, um anel que produz calor, e manda ela secar as roupas das pessoas. Agati fica irritada e pergunta se trouxeram ela até ali só para isso. Ourugil responde que sim, e diz que nenhum trabalho é pequeno para uma usuária de magia. Ela também entende finalmente por que Kifrey não queria trazer Agati. Isso machuca bastante Agati, que explode dizendo que está cansada de ser tratada como alguém incapaz de usar magia na frente dos outros ou como alguém mais fraca que todos. Então Kifrey decide agir logo e vai até o rio com Ourugil para salvar as crianças restantes. Lá vemos Kifrey sacar sua espada, que tem uma aparência muito estranha, como se fosse feita de água. Com ela, ele literalmente corta o fluxo do rio ao meio. Todo mundo fica chocado vendo aquilo. Aproveitando a abertura, Ourugil consegue resgatar as duas crianças a tempo. Depois que todos ficam seguros, Kifrey avisa que, caso alguém esteja ferido, os novos estudantes possuem alguns medicamentos. Só que quando ele olha para os alunos, ninguém está lá. Tétia e os outros estavam admirando a espada dele. Todos ficam fascinados dizendo como ela é incrível e estilosa. Então ele explica que aquela espada se chama a espada cortadora de chuva. Ele comenta que odeia a água, mas que a espada possui selos mágicos extremamente poderosos, capazes até de cortar o oceano ao meio. As crianças ficam completamente chocadas. Depois disso, Kifrey e Ourugil levam Tétia para verificar se há mais pessoas feridas na região. Já Agati e Coco ficam responsáveis por cuidar dos feridos ali mesmo. Isso deixa Agati frustrada de novo, porque sente que está sendo deixada de lado outra vez. Enquanto Coco trata as pessoas, um homem agradece ela e a chama de pequena bruxa. Coco fica extremamente feliz ao ouvir isso. Então surge um problema. A criança que eles salvaram anteriormente, chamada Custas, tenta voltar para baixo para pegar algo que caiu. A família dele grita desesperada para ele parar, mas ele insiste dizendo que vai ser rápido. Ele desce preso por uma corda porque o fluxo da água diminuiu. Só que o chão cede de repente, e tanto Custas quanto Coco acabam caindo juntos. Eles ficam presos embaixo de pedras. Lá de baixo, Coco chama Agati. Agati olha assustada e pergunta se ela está bem. Custas já está desacordado, esmagado sob uma grande pedra. Coco então implora para Agati salvar o garoto, dizendo que ela está escorregando e não consegue subir por causa da água. Ela percebe que a situação é urgente porque o menino pode morrer a qualquer momento. Nesse instante, Agati pensa que aquela talvez seja a chance perfeita de provar o próprio valor. Kifrey e Ourugil não estão ali,
então talvez ela consiga usar sua magia livremente e finalmente mostrar do que é capaz. Mas, de repente, várias vozes começam a ecoar na mente de Agathe, dizendo que ela era inútil, que seu nascimento havia sido um erro e questionando se ela realmente se esforçava. As vozes também comentavam, de forma cruel, se ela realmente era filha da pessoa que todos imaginavam. Agathe fica completamente abalada ouvindo tudo aquilo e sem entender por que essas vozes estão aparecendo naquele momento. Então aparece uma mulher dizendo que não poderia aceitá-la como aprendiz, porque ela estava manchando o nome da família. Após ouvir aquelas palavras ecoando em sua mente, Agathe começa a chorar. Nesse momento, Coco grita perguntando se ela conseguia ouvi-la, dizendo que precisava de ajuda para salvar a criança e pedindo qualquer ideia que pudesse ajudá-la naquela situação. Então Coco se lembra do anel que Ouro-Gil havia dado para Agathe e pede para que ela o jogue rapidamente até ela. O plano era usar o calor do anel para secar os papéis e desenhar um círculo mágico capaz de salvar Custas. Agathe concorda e joga o anel para Coco, que imediatamente começa a secar os papéis. Porém, existia um grande problema. Ela não podia desenhar magia na frente das pessoas, já que as bruxas não podiam revelar seus feitiços aos humanos. Percebendo isso, Agathe decide agir e recria o feitiço dos pássaros, lançando uma magia extremamente bonita que acaba distraindo todos ao redor. Aproveitando a oportunidade, Agathe avisa Coco que aquele era o momento perfeito para usar o feitiço e salvar a criança. Coco estava prestes a lançar magia, mas as pessoas começam a reclamar com Agathe, perguntando se aquilo era tudo que ela conseguia fazer e dizendo que, sendo uma bruxa, deveria salvar Custas imediatamente. Um dos homens chega até a dizer que iria descer sozinho para resgatar a criança. Agathe impede o homem na mesma hora. Enquanto Agathe tentava segurá-lo, Coco finalmente consegue usar o feitiço e retorna carregando a criança. Ela havia usado o mesmo feitiço que já tinha utilizado anteriormente diante do dragão. Ao ver aquilo, Agathe fica impressionada com a rapidez de raciocínio de Coco. Todos começam a comemorar porque Custas finalmente havia sido salvo. Porém, de repente, várias cordas surgem voando e prendem Coco e Agathe, levantando as duas no ar. Então uma voz pergunta qual delas havia lançado aquele feitiço. Agathe percebe imediatamente que aquelas não eram cordas comuns e entende que aquelas pessoas provavelmente eram os Cavaleiros Morales. Logo em seguida, os Cavaleiros aparecem e capturam Coco. Coco e Agathe tentam explicar que eram apenas bruxas ajudando humanos e que não haviam machucado ninguém. Mas os Cavaleiros Morales mandam que elas olhem para baixo. Quando observam o rio, percebem que o feitiço de Coco não havia apenas movido as pedras, ele tinha alterado completamente o curso do rio. A água praticamente desapareceu, como se tivesse sido vaporizada. Sem perceber, Coco acabou usando aquele feitiço em um nível muito acima do normal. A própria Coco fica em choque, porque jamais teve a intenção de causar algo tão grande. Então os Cavaleiros Morales afirmam que elas haviam cometido um grave erro e que seriam punidas por aquilo. Mas então, de repente, acontece um ataque contra o cavaleiro. E logo em seguida acontece outro ataque. Aquilo que estava prendendo Coco e Agathe acaba queimando. Quem fez o ataque foram outras pessoas, Riti e Tétia. Ela começa a dizer que eles eram muito cruéis, que nem sequer estavam tentando ouvir o lado deles. O cavaleiro responde dizendo que não se importa com o que eles falam. Segundo ele, eles tentaram quebrar as regras, e quem quebra as regras precisa ser punido. Só que bem nessa hora o Kifrey aparece e cancela o ataque dele. O Kifrey então diz que ele estava prestes a cometer um grande erro, e que ele nunca deveria sequer pensar em levantar a mão contra seus alunos. O cavaleiro começa a explicar que Kifrey sabia muito bem por que ele estava fazendo aquilo. Ele menciona outros lugares onde magia proibida também foi usada. O mesmo tipo de magia que apareceu ali. E nesses lugares, como florestas e outras áreas, nada conseguia mais se regenerar direito. Mas o Kifrey responde que isso era impossível. Ele afirma que nunca ensinou esse tipo de magia aos seus alunos e que tinha certeza absoluta de que eles não usariam magia proibida. Só que o cavaleiro rebate dizendo que talvez outra pessoa pudesse ter ensinado isso para eles. O olhar do cavaleiro vai para as crianças, que estavam tentando ajudar todo mundo. A situação geral ali estava péssima, então ele acaba ficando um pouco mais calmo. Depois disso, eles mesmos começam a ajudar as pessoas feridas. Então o pai daquele garoto que estava muito machucado vai até o Kifrey pedir ajuda. Ele implora para o cavaleiro salvar seu filho. A mulher diz que não poderia ajudar ali mesmo e que precisava levar a criança dali. Só que o homem hesita, porque não confiava totalmente neles. Mesmo assim, o cavaleiro leva o garoto embora, já que o pai praticamente não tinha outra escolha. Depois disso,
O cavaleiro vai embora pensando apenas naquele feitiço estranho. Ele sabia que era uma magia extremamente perigosa, mas não conseguia entender quem teria usado aquilo. E mais do que isso, quem conseguiria usar uma magia tão perigosa e ainda continuar completamente bem depois? Então ele também examina as mãos da Coco. Só que as mãos dela estavam normais, e isso acaba deixando ele desconfiado. Mesmo assim, ele decide recuar por enquanto, dizendo que ainda não tinha provas. Mas que voltaria assim que descobrisse alguma coisa. Depois que todos vão embora, o Kifrey finalmente respira aliviado e comenta que eles escaparam por muito pouco. Em seguida, ele começa a brigar com todo mundo, dizendo que já tinha mandado eles não fazerem nada. A Agathe, por outro lado, começa a se sentir muito estranha. Ela acha que toda a culpa foi dela, porque não conseguiu fazer nada na hora certa. Ela pensa que recebeu uma chance, mas que acabou desperdiçando ela. Só que o Kifrey responde que não foi assim. Ele diz que a Agathe aproveitou muito bem a oportunidade que teve. Então a Tétia e os outros começam a reclamar, dizendo que era injusto Kifrey sempre dar chances para a Agathe e nunca para eles. Enquanto isso, vemos todos os cavaleiros retornando para o castelo. E todos eles estavam pensando apenas naquele feitiço, e também na Coco. Eles acreditavam que aquilo realmente era um feitiço proibido, mas não entendiam como uma garota tão jovem poderia usar algo assim, já que aprender magia proibida exige muito esforço e conhecimento. Do outro lado, vemos a Coco completamente feliz e animada. O lugar estava bastante destruído, e até a ponte tinha quebrado pela metade. Mas então o Ourugil usa um feitiço e consegue reconstruir a ponte inteira com facilidade. Literalmente ela volta ao normal, e a água começa a correr novamente. Todo mundo fica impressionado com o poder daquele feitiço. Só que então a Coco percebe algo estranho na tinta dela. Ela fica surpresa porque já tinha usado aquela tinta muitas vezes durante seus treinos, então ela deveria estar acabando. Mas o frasco ainda estava completamente cheio. O Kifrey também percebe que havia algo errado naquela tinta. Logo depois aparece um homem misterioso, provavelmente em uma cena do passado. Ele segura um frasco de tinta, corta a própria mão e deixa algumas gotas de sangue caírem dentro do frasco. E provavelmente era exatamente essa mesma tinta que agora estava com a Coco. Talvez seja justamente esse sangue o motivo dela conseguir usar feitiços tão perigosos. Mais pra frente isso deve ser confirmado. Nesse momento, o Kifrey também começa a desconfiar e pede para Coco entregar a tinta para ele por um tempo. Então eles voltam para a mesma loja onde compraram a tinta e a caneta. Só que quando chegam lá, algo estranho acontece. Não existia porta nenhuma, apenas uma parede. Então o homem que trabalhava na loja aparece e reconhece Kifrey. Ele explica que aquela porta não podia ser aberta tão facilmente. Depois disso, ele usa um tipo de carimbo na parede, e imediatamente a parede se transforma em uma porta. Então todos entram na casa, mas agora o interior parecia completamente diferente de antes. A Coco começa a olhar tudo ao redor e pergunta por que da última vez o lugar parecia tão estranho, mas agora estava totalmente diferente. O homem responde que eles trabalham muito e por isso não conseguem manter tudo sempre organizado. E como vocês já sabem como a Coco é curiosa, ela começa a olhar a loja inteira. Enquanto isso, o Kifrey vai conversar com o velho da loja sobre a tinta. Ele mostra o frasco, e assim que o velho vê a tinta, percebe imediatamente que ela era extremamente rara. Então ele pergunta surpreso: como uma tinta tão rara foi parar nas mãos de vocês? Porque foi você mesmo quem deu essa tinta para Coco, né? Então o velho responde dizendo que provavelmente muitas coisas diferentes se misturaram nessa situação. Depois disso, vemos uma cena em que o garoto percebe que a Coco machucou o pé. Então ele começa a enfaixar o ferimento dela. Enquanto isso, a Coco começa a perguntar sobre aquele lugar, querendo saber mais sobre tudo ao redor. O garoto explica tudo com muito carinho, e sinceramente a Coco fica encantada ouvindo aquilo. Ela até pensa que adoraria morar ali junto com ele. Diz também que devia ser divertido viver naquele lugar e que ele provavelmente não conseguiria cuidar de tudo sozinho. Então o garoto concorda, dizendo que ela tinha razão. Depois disso, a Coco começa a pegar vários objetos da loja para examinar. Enquanto isso, vemos uma cena do Kifrey testando um feitiço usando aquela tinta misteriosa. O velho tenta impedir, mas o Kifrey não escuta. Então, de repente, acontece uma enorme explosão. Por causa da explosão, todos os objetos que a Coco estava segurando caem no chão. O garoto começa a gritar com ela, e a Coco responde dizendo que ele conhecia bem todos os itens dali, então eles poderiam simplesmente organizar tudo de novo. Então o garoto explica o problema dela,
ela não conseguia enxergar bem as tintas. Por isso, cada frasco tinha uma fita ou um papel preso nele. Era através desses papéis que ela conseguia identificar cada tinta. Mas agora todos os papéis tinham se soltado, então ela não conseguia mais reconhecer nenhuma delas. A garota fica muito triste, e aparentemente aquilo fazia parte da doença dela. A Coco também fica triste porque não consegue ajudar. Depois vemos o Kifrey novamente. Ele parecia bem mal por causa do teste com a tinta, mas tenta se recompor. Então o velho comenta sobre o quanto aquela tinta tinha um poder absurdo. Ele fica chocado ao perceber que algo assim ainda existia. Depois disso, o velho diz que talvez devesse contar tudo aquilo para os cavaleiros. Mas, por algum motivo, o Kifrey começa a agir de uma forma bem estranha nessa hora. Depois disso, o Kifrey sai do local junto com a Coco. Ele tinha trazido uma nova tinta para ela usar. Então eles começam a ir embora. A Coco fica feliz ao ver a nova tinta, mas no fundo ainda estava triste por causa daquela garota. Enquanto caminham, ela pergunta sobre a doença nos olhos dela. Então o Kifrey explica que era uma doença extremamente rara. Por causa dela, a pessoa conseguia enxergar algumas coisas, mas outras simplesmente desapareciam da visão. Às vezes a garota nem conseguia enxergar o próprio Kifrey. Voltando pro dono da loja, o garoto perguntou sobre o que era a luz forte que tinha acontecido lá dentro, porém o velho perguntou do que ele estava falando, então descobrimos que Kifrey usou magia de manipulação de memória. No dia seguinte Kifrey está se divertindo com Coco e os outros em um campo. Coco não para de pedir desculpas porque acabou de acertar Kifrey na cabeça com um galho de árvore. Ela estava tentando criar um feitiço de vento para derrubar algumas frutas, mas sua primeira tentativa não foi forte o suficiente. Tétia sugere que Coco tente mudar o ângulo do vento para torcer as frutas e fazê-las cair. Kifrey acha a ideia excelente e acrescenta que adaptar os feitiços para cada situação específica é justamente o que significa ser uma bruxa. Tétia comenta que é importante pensar no motivo pelo qual um feitiço falhou. E, mesmo quando ele funciona, também é preciso refletir sobre por que deu certo. Kifrey concorda completamente com essa avaliação e chega até a dizer que Tétia seria uma ótima professora, deixando-a muito feliz com o elogio. Porém, Agathe lembra que ela ainda não está em posição de ensinar ninguém, já que nem ela mesma evoluiu tanto assim. Algum tempo depois, todos estão sentados aproveitando as frutas colhidas. Coco pergunta a Kifrey sobre os testes dos quais ouviu falar anteriormente. Pelo visto, existem vários além daquele que ela realizou no campo de dardos, então ela quer saber quais são. Ritia detesta completamente esses testes porque acredita que eles não servem para nada. Kifrey, no entanto, explica que eles foram criados para garantir que uma bruxa seja capaz de lidar com diversas situações do mundo real, embora sua utilidade dependa muito da pessoa. Ele conta que existem 5 testes ao todo. O primeiro é justamente o realizado no campo de dardos, que concede permissão para se tornar aprendiz. Depois vem o exame que autoriza a acompanhar o mestre em missões. O terceiro permite entrar na Torre dos Tomos. Ao concluir o quarto, a pessoa passa a ser considerada uma bruxa completa, sem necessidade de continuar sob tutela. Já o quinto é necessário para que alguém possa aceitar discípulos próprios. Mesmo assim, Kifrey diz que eles não precisam pensar nesse último por enquanto e que devem se preocupar primeiro em concluir sua formação. Tétia afirma que está ansiosa para se tornar uma bruxa completa, pois assim poderá viajar pelo mundo ajudando pessoas e sendo agradecida por suas boas ações. Além disso, finalmente poderá desenhar seu próprio chapéu de bruxa, e pretende fazê-lo com 2 pontas para combinar com seus rabos de cabelo. Ritia, por outro lado, odeia completamente a ideia de fazer provas, principalmente porque precisa desenhar feitiços que não quer desenhar. Agathe lembra que, se ela criar apenas os feitiços de que gosta, jamais conseguirá aprender coisas novas. Mas Ritia não se importa. Se avançar significa fazer coisas que não quer, então prefere permanecer onde está. Ela volta para dentro da casa e, depois que sai, Agathe comenta que Ritia pode estar satisfeita sem progredir, mas ela pretende fazer todos os testes necessários, porque ainda existem muitas coisas além de seu alcance. Depois disso, deseja tornar-se bibliotecária na torre. Coco fica surpresa com esse desejo, então Tétia explica que Agathe pertence a uma importante família de bruxas descendente de um dos aprendizes dos 3 grandes sábios. Pela tradição, o chefe da família Arkham sempre se torna bibliotecário, motivo pelo qual Agathe provavelmente deseja seguir esse caminho. Tétia então pergunta a Coco o que ela gostaria de se tornar. Mas a jornada de Coco é bem diferente da dos demais, e ela não possui nenhuma grande ambição além de desfazer o erro que cometeu. Por enquanto, responde que apenas quer aprender mais feitiços. Mais tarde,
Coco se encontra em um espaço escuro e vazio, sem lembrar como chegou ali, ficando completamente assustada. Então vê sua mãe ao longe e é tomada pela tristeza. Ela corre até ela e começa a pedir desculpas pelo que aconteceu. Porém, diante de seus olhos, o corpo de sua mãe se transforma em cristais e passa a amaldiçoá-la pelo que fez. Todas as dúvidas que Coco já teve sobre si mesma e sobre ter se tornado uma bruxa ressurgem para atormentá-la. Tudo isso continua até que ela fica frente a frente com Enguin, que lhe diz que foi justamente o amor dela pela magia que levou a esse resultado e que tudo é culpa sua. Coco desperta de repente em sua cama e percebe que era apenas um pesadelo, embora ele a tenha abalado profundamente. Agora ela não consegue mais voltar a dormir. Enquanto isso, Kifrey caminha pela casa carregando a tinta que recebeu de Coco. Está prestes a começar sua investigação quando Agathe sobe as escadas. Kifrey reage rapidamente para impedir que ela veja a tinta e desconfie de alguma coisa. Ele pergunta por que ela ainda está acordada tão tarde, e Agathe responde que queria praticar um pouco mais antes de dormir. Ao entrar no quarto, percebe Coco sentada à mesa de trabalho e se surpreende ao encontrá-la acordada naquele horário. Coco diz apenas que estava com dificuldade para dormir. Voltando para Kifrey, ele utiliza um feitiço para erguer uma parede de tijolos ao seu redor, garantindo que ninguém volte a surpreendê-lo. Quando tem certeza de que está sozinho, começa a examinar o frasco de tinta. Ele se lembra da história de quando os 3 grandes sábios proibiram o uso de feitiços sobre o corpo humano. As bruxas curandeiras, que utilizavam magia para tratar os doentes, se opuseram à decisão, pois essa regra as impediria de ajudar as pessoas. Elas lutaram contra os 3 grandes sábios até o fim. Porém, quando suas memórias foram apagadas, o feitiço das garrafas gêmeas acabou se perdendo para sempre. Esse feitiço era extremamente útil porque permitia compartilhar o conteúdo de 2 garrafas separadas, independentemente da distância entre elas no mundo, facilitando o acesso a todo tipo de medicamento para tratar os enfermos. Desde então, ninguém conseguiu recriar essa magia, aparentemente com exceção dos Brincaps. Kifrey detesta a ideia de destruir um feitiço tão elegante, mas sabe que precisará desmontá-lo se quiser rastrear os Brincaps. Ele decide não mexer ainda na tinta em si, pois utilizá-la sem saber exatamente do que se trata seria perigoso demais. Em vez disso, resolve examinar a peça metálica que contém o selo de conjuração. Esse selo está ligado diretamente à pessoa que desenhou o feitiço. Assim, se Kifrey conseguir colocá-lo em uma esfera guia, ela poderá conduzi-lo diretamente até os Brincaps. Com muito cuidado, ele introduz uma pinça no frasco e segura o selo de conjuração. Porém, no instante em que o selo está prestes a sair do recipiente, um mecanismo de segurança criado por Enguin é ativado, produzindo uma enorme explosão de relâmpagos. Kifrey usa um feitiço de pedra para se proteger da descarga elétrica, mas acaba derrubando o frasco durante o processo. Isso ativa a segunda etapa do sistema de segurança, criando um poderoso vórtice de água que começa a sugar tudo ao redor. Enquanto é arremessado pelo vórtice, Kifrey percebe que cometeu um erro. Ficou tão empolgado que não pensou nos possíveis perigos, e como não consegue desenhar feitiços debaixo d'água, está completamente indefeso. Para piorar a situação, a garrafa libera mais um raio, eletrocutando Kifrey dentro da água. Quando o feitiço finalmente termina, ele fica ofegante e com o corpo inteiro dormente por causa da descarga elétrica. E, como se a humilhação ainda não fosse suficiente, ao olhar para cima ele vê Enguin, que acabou de se teleportar para o local, observando enquanto ele está estirado no chão. Kifrey tenta se levantar e lutar, mas seu corpo continua dormente demais para se mover. Então, Enguin simplesmente pega a garrafa e a esmaga na própria mão enquanto Kifrey é obrigado a assistir. Desesperado, Kifrey tenta agarrá-lo, pois se recusa a desistir antes de recuperar aquilo que os Brincaps lhe roubaram. Porém, antes que consiga fazer qualquer coisa, Enguin desaparece no ar, levando consigo toda a esperança de Kifrey de rastreá-lo. Na manhã seguinte, tanto Kifrey quanto Coco não conseguem parar de bocejar, e os outros começam a perceber isso. Eles perguntam se os dois ficaram acordados até tarde por algum motivo. Coco admite que realmente foi dormir mais tarde do que o normal na noite anterior, mas Agathe observa que não foi apenas naquela noite. Nos últimos dias, ela tem ficado acordada até tarde todas as noites para praticar magia. Os demais ficam preocupados ao ouvir isso, especialmente porque, como o velho Ourugil sempre diz, se você não dormir direito enquanto é jovem, vai acabar baixinho pelo resto da vida. Tétia se oferece para preparar um chá de ervas para ajudar Coco a dormir e pergunta a Kifrey se ele também gostaria de uma xícara. Porém, ele já parece ter apagado de tanto sono. Os outros o acordam, e Kifrey pede desculpas por ter cochilado de repente. Ele diz a Tétia que pode preparar o chá sozinho,
Mas, ao pegar a chaleira, sua mão falha e ele acaba derramando água quente sobre si mesmo, deixando o recipiente cair por causa da dor. Todos perguntam se ele está bem. Nesse momento, Kifrey percebe que não conseguiu segurar corretamente a chaleira porque sua mão ainda está dormente devido ao raio que recebeu na noite anterior. Mesmo assim, ele não pode permitir que as garotas descubram isso. Então afirma que está tudo bem e que limpará a bagunça mais tarde. Enquanto Kifrey está fora, Coco pede a Agathe que a acompanhe por um momento, pois gostaria de conversar com ela sobre algo. Agathe aceita. Coco a leva para o andar de cima e lhe entrega os sapatos de seda que consertou. Ela pede desculpas por ter demorado tanto, explicando que queria garantir que a magia de voo estivesse perfeitamente equilibrada. Agathe fica surpresa ao receber os sapatos de volta e acredita que Coco deve estar planejando alguma coisa, pois não consegue imaginar que alguém possa simplesmente ser tão gentil. Coco não entende do que ela está falando. Então Agathe relembra que, mesmo quando Kifrey a repreendeu por fazer o teste sem autorização, Coco não a denunciou, embora tivesse todas as oportunidades para fazê-lo e mesmo tendo sido forçada por Agathe a participar. Além disso, agora ainda consertou seus sapatos sem que ninguém pedisse. Por isso, Agathe não consegue entender o que Coco espera ganhar com tudo isso. Antes mesmo que consiga lhe pedir desculpas de verdade, Coco desaba no chão com uma febre muito alta. Enquanto isso, Kifrey está no jardim mastigando algumas ervas medicinais para aliviar a dormência quando, de repente, Agathe aparece voando em alta velocidade e praticamente o derruba. Assustado, Kifrey consegue recuperar o equilíbrio e, quando ambos estão seguros, pergunta por que ela estava voando tão depressa. Agathe explica que Coco provavelmente fortaleceu demais o feitiço de voo colocado nos sapatos, mas afirma que isso não importa naquele momento, porque Coco precisa de ajuda urgente. Kifrey e Agathe correm de volta ao ateliê e encontram Coco ainda pior, com a febre aumentando rapidamente. Então Kifrey decide levá-la a um hospital em Colin e pede a Oruguil que cuide do ateliê enquanto estiver ausente. Ao chegar em Colin, Kifrey acaba encontrando Tarta e pede que ele o conduza até o hospital, pois Coco precisa de atendimento imediato e ele não conhece bem a região. Tarta concorda e diz conhecer um atalho. Assim, guia Kifrey por uma série de vielas até finalmente chegarem à clínica. Kifrey entrega Coco aos cuidados do médico e agradece a ajuda de Tarta. Tarta responde que não fez nada de especial. Kifrey, porém, discorda e afirma que Tarta deve ser muito observador para conhecer um atalho como aquele. Receber esse elogio de Kifrey deixa Tarta bastante feliz e agradecido. Aproveitando a oportunidade de estar com ele, Tarta decide fazer uma pergunta que o incomoda há bastante tempo. Por um breve instante, Kifrey olha para Tarta com uma expressão fria e indiferente. Logo depois, porém, volta imediatamente à sua personalidade alegre, presumindo que Tarta deseja perguntar algo sobre magia, assunto que ele adora explicar para qualquer pessoa. Ao ver o entusiasmo repentino de Kifrey, Tarta fica um pouco hesitante em admitir que sua pergunta não tinha relação com magia. Nesse momento, porém, a enfermeira sai da sala e informa que tanto Kifrey quanto Tarta já podem entrar para ver Coco. Felizmente, depois de examiná-la, ela explica que o estado de Coco não é grave, pois se trata apenas de uma febre causada por exaustão. Além disso, percebeu que a garota também está sofrendo com privação de sono. Ela informa Kifrey que, desde que Coco descanse adequadamente, deverá se recuperar em poucos dias. Ainda assim, por precaução, considera melhor que ela passe a noite internada na clínica. Para tornar sua estadia um pouco mais confortável, ele desenha rapidamente um feitiço que utiliza água para refrescar o quarto e ajudar a controlar sua febre. Tarta se pergunta por que Coco teria se esforçado até desmaiar dessa maneira. Kifrey explica que, embora ela pareça sempre alegre por fora, não sabia absolutamente nada sobre magia até pouco tempo atrás. Por isso, deve estar desesperada para alcançar o nível de seus colegas, a ponto de negligenciar a própria saúde sem perceber. Tarta conta que já tinha ouvido rumores sobre uma pessoa de fora que recentemente entrou para o mundo da magia, mas jamais imaginou que essa pessoa fosse Coco. Kifrey também pede desculpas a Tarta porque ele havia mencionado que queria fazer uma pergunta. No entanto, explica que terão de deixar essa conversa para outro dia, já que este não é um bom momento. Tarta compreende perfeitamente e responde que Kifrey não precisa se preocupar com isso. Nesse momento, o sino da noite toca. Tarta então diz a Kifrey que está na hora de voltar para casa. Porém, ao sair, acaba esquecendo seu chapéu no chão sem perceber. Infelizmente para Tarta, isso é um grande problema, porque a balsa que leva ao coração da cidade só pode ser utilizada por bruxos. Os guardas só permitem a entrada de quem provar que é um deles mostrando seu chapéu, justamente o objeto que ele acabou de perder. Assim,
se quiser voltar para casa, será obrigado a retornar e procurá-lo. Enquanto isso, na clínica, Kifrey continua sentado ao lado da cama de Coco quando o médico volta para examiná-la. Ele comenta que o feitiço de névoa usado por Kifrey é realmente excelente, pois mantém o quarto agradável e fresco. Kifrey, porém, responde que isso não se compara ao trabalho dos médicos. Enquanto isso, no lado norte da cidade, um bar acaba de pegar fogo. Alguém corre até a clínica para chamar o médico, já que há várias vítimas com queimaduras precisando de atendimento. Quando chega ao local, porém, a pessoa percebe as bolhas mágicas flutuando ao lado de Kifrey. Ao descobrir que ele é um bruxo, implora para que ajude a apagar o incêndio, pois ainda há muitas pessoas presas dentro do prédio. Kifrey gostaria de ajudar, mas hesita em deixar Coco sozinha. Nesse momento, Coco já recuperou a consciência e ouviu toda a conversa. Então garante que ficará bem sozinha e pede que ele não se preocupe. Diante da insistência dela, Kifrey concorda em acompanhar os demais para combater o incêndio. Quando todos saem da clínica, Tarta finalmente retorna em busca de seu chapéu. Ele já procurou por toda a cidade, então tem certeza de que o objeto deve estar ali. E realmente está. Assim que entra novamente no quarto de Coco, avista o chapéu caído no chão. Ele se aproxima para pegá-lo, mas de repente ouve Coco gemendo e resmungando durante o sono. Preocupado, vai verificar como ela está. Quando Coco acorda, fica surpresa ao ver Tarta ali e pergunta o que ele está fazendo na clínica. No entanto, começa a tossir antes mesmo de terminar a frase, pois ainda está bastante doente. Tarta percebe que sua febre piorou e decide procurar alguém para ajudar. Porém, não há mais ninguém na clínica naquele momento, o que lhe parece muito estranho. Coco explica que todos foram lidar com o incêndio no norte da cidade, inclusive Kifrey. Portanto, apenas os dois permaneceram ali. Então ele decide fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Ele se lembra de que a folha de Tranilai é eficaz para reduzir febres e imagina que o médico deva ter algumas armazenadas na clínica. Assim, começa a vasculhar os armários em busca dos medicamentos, e depois de algum tempo, encontra finalmente a bandeja onde eles estão guardados. Mas, para seu horror, nenhum dos frascos possui identificação. Sem rótulos, ele não consegue distinguir as ervas porque é incapaz de enxergar suas cores. Naquela situação, está completamente impotente. Os mesmos componentes usados para fabricar tintas mágicas costumam servir também como medicamentos, então ele conhece muito bem a aparência de todas aquelas plantas e ervas e sabe exatamente para que servem. Percebendo que Tarta está abalado, Coco puxa delicadamente sua camisa para perguntar se está tudo bem. Ele pede desculpas por não conseguir ajudá-la a encontrar o remédio correto. Mesmo assim, quer fazer o possível para deixá-la mais confortável. Quando Coco volta a tossir, Tarta pega em sua bolsa uma bolha de vapor para lhe oferecer um pouco de água. Nesse instante, porém, ele se lembra de que a bolha funciona retirando a umidade do ambiente ao redor. Isso lhe dá uma ideia. Como a folha de Tranilai é seca e transformada em pó antes de ser armazenada, talvez ele consiga usar a bolha de vapor para retirar toda a umidade excedente dos medicamentos e diferenciá-los pelo seu estado físico. Tarta coloca imediatamente o plano em prática. Utilizando esse método, consegue eliminar algumas opções, como medicamento cristalino e outro à base de óleo. Mesmo depois de descartar a maior parte dos frascos, porém, ainda restam 3 pós praticamente idênticos aos seus olhos. Ele não faz ideia de como continuar. Tentar adivinhar seria arriscado demais. Tarta sente-se um completo fracasso, convencido de que, no fim das contas, realmente não há nada que possa fazer. Desiste de tentar identificar o remédio e resolve apenas enxugar o suor de Coco, já que acredita ser a única coisa útil que consegue fazer naquele momento. Mas Coco o impede de pensar dessa forma. Ela diz que, quando queremos fazer algo que normalmente não conseguimos, é justamente para isso que a magia existe. Então pergunta se, por acaso, ele possui tinta e uma caneta consigo. Por coincidência, Tarta realmente tem uma caneta que esculpiu recentemente. Ele a entrega para Coco, que começa a desenhar um feitiço. Ela faz o possível para manter a concentração, mas está tremendo de frio. Percebendo isso, Tarta pega um cobertor e o coloca sobre seus ombros para aquecê-la. Depois pergunta que tipo de feitiço ela está desenhando, imaginando que seja alguma magia capaz de fazê-la se sentir melhor. Coco responde que não conhece nenhum feitiço desse tipo. Em vez disso, está desenhando uma magia que ajudará Tarta. Essa resposta o surpreende completamente. Agora ainda mais curioso, pergunta o que exatamente o feitiço faz. Coco explica que apenas modificou um feitiço de quebra de pedras que já conhecia. Normalmente, essa magia transforma objetos sólidos em pó.
Ela, porém, trocou alguns símbolos de posição para que o efeito fosse invertido, fazendo o pó retornar à sua forma sólida original. Assim, acredita que Tarta conseguirá identificar os ingredientes, já que conhece a aparência das plantas antes de serem trituradas. Entretanto, quando tenta ativar o feitiço para demonstrá-lo, o resultado sai completamente deformado, produzindo uma massa sem forma e impossível de reconhecer. Coco fica frustrada e se sente um fracasso por não ter conseguido desenhá-lo corretamente. Todas as linhas ficaram tremidas e irregulares. Isso provavelmente aconteceu em parte porque ela está doente, mas ainda assim não muda o fato de que o feitiço falhou por sua causa. Tarta então pergunta se a magia funcionaria caso as linhas fossem desenhadas com mais precisão. Se esse for o único problema, acredita que pode ajudar. Coco responde que ficaria muito agradecida. Depois de decidir todos os detalhes, Tarta começa a desenhar. Alguns minutos depois, o feitiço está pronto. Ele resolve testá-lo imediatamente. Assim que coloca um dos frascos sobre o círculo mágico, o pó recupera a forma da planta da qual se originou. O experimento é um sucesso absoluto. Volta a procurar a folha de Tranilai. Mas, para sua surpresa, descobre que nenhum dos frascos presentes na clínica contém esse ingrediente. Então decide descer até o depósito para procurá-las. Depois de algum tempo, ele finalmente encontra a folha de Tranilai. Nesse instante, porém, a enfermeira entra no depósito e pergunta o que ele está fazendo ali, mexendo nos medicamentos da clínica. Tarta explica toda a situação, e ela entende que ele apenas queria ajudar Coco e acreditava que não havia mais ninguém por perto. Mesmo assim, esclarece que jamais deixaria um hospital completamente abandonado enquanto ainda houvesse um paciente internado. Ela também explica que os frascos não possuem rótulos justamente para impedir que pessoas tentem medicar pacientes por conta própria, já que administrar o remédio errado pode ser extremamente perigoso. Ainda assim, admite que, nesse caso específico, Tarta estava completamente certo ao concluir que a folha de Tranilai era o tratamento adequado. Curiosa, ela pergunta se, por acaso, ele tem interesse por medicina. Logo em seguida, porém, percebe seu chapéu e conclui que ele deve ser um aprendiz de bruxo. Na manhã seguinte, Kifrey finalmente retorna. Ele passou a noite inteira preocupado com Coco, mas fica aliviado ao encontrá-la dormindo tranquilamente, com Tarta ao seu lado. Mais tarde, Coco desperta sentindo-se muito melhor graças ao remédio. Ela agradece a Tarta por toda a ajuda da noite anterior. Mas Tarta responde que, na verdade, foi ela quem o ajudou. Pouco tempo depois, Nono aparece procurando Tarta, já que ele não voltou para casa na noite passada, e fica aliviado ao descobrir que está bem. Agora que tanto Nonoa quanto Kifrey estão presentes, Tarta acredita que este é o momento perfeito para perguntar sobre o estranho clarão que viu dias atrás. No entanto, Nonoa continua sem qualquer lembrança do ocorrido. Já Kifrey simplesmente finge não saber do que Tarta está falando, agindo como se nada tivesse acontecido e fazendo-o até duvidar da própria memória. Depois disso, Tarta e Nonoa embarcam na balsa para voltar para casa. Antes de partir, Coco se despede dele. Do outro lado, Tarta grita que fará sua melhor caneta mágica como presente de agradecimento para ela. Coco responde animada que mal pode esperar para vê-la. Em seguida, Kifrey e Coco também iniciam a viagem de volta. Durante o caminho, Coco explica que a razão de estar tendo dificuldades para dormir é porque vem sofrendo com pesadelos. Kifrey admite que não sabe muito bem como ajudá-la, já que feitiços relacionados ao sono são considerados proibidos. Mas Coco diz que ele não precisa se preocupar, pois acredita que não terá mais pesadelos. Afinal, encontrou um novo raio de esperança. O feitiço que criou na noite anterior a fez perceber que muitos encantamentos podem ser revertidos simplesmente invertendo seus símbolos. Portanto, se conseguir encontrar o feitiço do livro ilustrado que transformou sua mãe em cristal, poderá desfazê-lo e salvá-la. Ao mesmo tempo, os Brincaps começam a preparar seu próximo encontro com Coco. O plano deles é agir durante o próximo teste que ela realizar, pois nesse momento estará fora da proteção direta de Kifrey. No dia seguinte, tudo volta ao normal, e as aulas de magia entre Coco e Kifrey continuam. Depois de bastante prática, Coco finalmente consegue lançar o feitiço de luz de forma consistente, sem precisar consultar nenhuma referência. Kifrey a parabeniza pelo progresso. Coco fica feliz, mas sabe que ainda tem muito trabalho pela frente, pois continua enfrentando dificuldades com feitiços mais complexos. Então Kifrey comenta que percebeu um detalhe curioso em sua forma de desenhar. Quando traça linhas retas, ela demonstra muito mais confiança do que quando faz curvas. Ele se lembra de já ter visto Coco desenhar linhas perfeitamente retas e diz que essa pode muito bem ser sua especialidade.
Coco fica radiante ao descobrir que possui um talento próprio. Animada, decide começar imediatamente a praticar ainda mais suas linhas retas. Mas Kifrey pede que ela espere. Segundo ele, ela naturalmente aperfeiçoará aquilo em que já é boa. Por isso, o que realmente merece mais atenção durante os estudos são justamente as áreas em que encontra dificuldades. Dizendo isso, coloca uma enorme pilha de livros diante dela e manda que comece a ler. Coco passa a estudar diversos círculos mágicos, e cada um deles a impressiona mais do que o anterior. Ela sempre adorou os círculos mágicos, mesmo quando era criança e ainda não entendia absolutamente nada sobre magia. Ela convida Ritia para observar aqueles feitiços junto com ela, dizendo que são incríveis, mas Ritia recusa imediatamente, afirmando que não tem interesse nos feitiços de outras pessoas. Coco insiste, dizendo que eles realmente são impressionantes, mas Ritia acaba se irritando e, sem querer, conclui um feitiço de cristal que estava desenhando, cristalizando também a mesa no processo. Kifrey corre para verificar se ela está bem. Felizmente, Ritia não se machuca, afasta a mão dele e corre para seu quarto. Coco sente que tudo aquilo foi culpa sua e vai atrás dela para se desculpar. Enquanto isso, Kifrey fica pensando em como lidar com os acessos de teimosia de Ritia. Nesse momento, Ourugil, que estava cochilando no sofá durante toda a confusão, comenta que, se Ritia continuar ignorando as etapas do aprendizado e as instruções de Kifrey, jamais crescerá como bruxa. Coco entra no quarto de Ritia, mas, para sua surpresa, ela não está lá. Procurando por pistas, encontra a pequena lagarta pincel no chão e pergunta se ela sabe para onde Ritia foi. Em resposta, a criaturinha corre até um vaso onde são guardados pergaminhos. Preocupada, Coco tenta tirá-la dali para protegê-la, mas acaba descobrindo um compartimento secreto escondido sob o vaso. Ela desce por uma passagem coberta de grama que leva até um pequeno cômodo construído por Ritia. Coco fica encantada com a beleza daquele lugar. Ritia, porém, vira-se para ela e diz que nunca lhe deu permissão para entrar ali. Coco pede desculpas, explicando que apenas seguiu a lagarta pincel e não tinha intenção de invadir seu esconderijo. Ainda assim, faz questão de dizer que realmente acha o lugar lindo, principalmente as fitas de cristal penduradas pelo teto. Ela pergunta se aquelas fitas foram criadas com magia, e Ritia confirma, explicando que se trata de um feitiço original criado por ela mesma, embora ainda não tenha escolhido um nome. Coco acha incrível que Ritia tenha desenvolvido um feitiço próprio. Percebendo o quanto ela gostou das fitas de cristal, Ritia diz que ela pode levar uma delas, caso queira. Coco fica muito feliz, agradece pela gentileza e aproveita para perguntar por que Ritia não gosta de observar os feitiços de outras pessoas. Ritia responde que evita olhar os feitiços alheios porque, se fizer isso, acabarão pedindo que desenhe magias que ela não quer criar. Ela está cansada de ser obrigada a fazer isso e, por esse motivo, não permite que os feitiços dos outros contaminem os seus. Enquanto isso, de volta ao escritório, Kifrey ainda limpa a bagunça causada pelo acidente e comenta com Ourugil que Ritia não é incapaz de aprender. Ela apenas usa sua teimosia como um escudo para se proteger. Ele admite, porém, que não sabe até que ponto deve interferir, já que conhece a complicada situação dela. Ourugil diz que está feliz por não ser ele quem precisa lidar com esse problema, mas entrega a Kifrey um pequeno presente. Sabendo que Kifrey e Coco não têm dormido direito ultimamente, inventou um novo dispositivo mágico para ajudá-los a descansar. Como a magia do sono é tecnicamente proibida, ele criou pedras especiais que, colocadas debaixo do travesseiro, mantêm a pessoa aquecida e confortável durante a noite, facilitando um pouco o sono. Depois que Ourugil vai embora, Kifrey percebe que uma carta acabou de chegar pela impressora mágica e vai verificar do que se trata. Pouco depois, Agathe entra no local, justamente na hora certa, pois a carta informa que a data oficial do teste dela foi finalmente marcada. Na infância de Ritia, ela costumava trabalhar escondida em seus feitiços dentro de pequenos túneis. Sempre que seu irmão aparecia para ver o que ela estava fazendo, ficava envergonhada e tentava esconder suas criações. Seu irmão a abraçava e dizia que ela não precisava esconder nada, pois adorava ver seus feitiços. Também dizia para que ela nunca mudasse quem era por motivo algum. Ritia amava muito o irmão, mas, por alguma razão, ele nunca mais voltou para visitá-la. Chega então o dia do exame de Agathe. Todos chegam cedo ao local da prova, mas ela está irritada porque acabou dormindo durante toda a viagem, justamente quando queria aproveitar o tempo para praticar um pouco mais. Tudo isso aconteceu porque as pedras de conforto de Ourugil funcionaram até bem demais. Kifrey diz que ela não precisa se preocupar, pois é normal sentir que não estudou o suficiente no dia de uma prova. Segundo ele, enquanto ela se lembrar do básico, tudo ficará bem. E, mesmo que não passe desta vez,
sempre poderá tentar novamente no ano seguinte. Agathe agradece pelas palavras gentis, mas responde que isso não será necessário, pois pretende ser aprovada logo na primeira tentativa. Afinal, ela pertence à Casa Arkham. Pouco depois, outro instrutor se aproxima acompanhado de seu aprendiz e comenta que gosta da confiança de Agathe. Ele afirma que ela é o completo oposto de seu discípulo, Euni, que não acredita em si mesmo e já reprovou nesse exame 2 vezes. Em tom de brincadeira, diz que trocaria esse fracasso por uma filha da Casa Arkham em qualquer dia. Kifrey imediatamente o repreende por falar dos aprendizes como se fossem simples objetos que podem ser trocados à vontade. Kukro rebate dizendo que Kifrey só pensa assim porque nunca precisou lidar com um fracasso como Euni. Kifrey está prestes a responder novamente, mas Euni o interrompe e diz que não há necessidade de defendê-lo, porque tudo que Kukro acabou de dizer sobre ele é verdade. Quando Coco se vira, fica chocada ao ver uma lagarta-pincel gigante parada atrás dela. No entanto, Kifrey explica que aquilo não é realmente uma lagarta-pincel, mas sim uma bruxa. Coco fica um pouco confusa, pois tem certeza de que magia de transformação é proibida. A bruxa então explica que não utilizou nenhuma magia de transformação, ela apenas está usando uma capa que cria a ilusão de qualquer criatura próxima, motivo pelo qual parecia uma lagarta-pincel. De qualquer forma, ela é a examinadora responsável por supervisionar o teste daquele dia. O objetivo é que os candidatos atuem como escudos, protegendo seu alvo até que ele atravesse completamente a caverna das costas da serpente. Durante todo esse percurso, os participantes não podem perder o alvo de vista. Caso cheguem ao final da caverna sozinhos, serão automaticamente desclassificados. Além disso, não podem deixar que ninguém os veja lançando feitiços. Agathe pergunta o que acontece caso sejam vistos, e a examinadora explica que isso resulta em reprovação imediata, pois estariam revelando que são humanos. Os demais não entendem muito bem o que ela quer dizer, então ela pede que todos vistam as capas de ilusão e a acompanhem. Ela conduz o grupo até a beira de um penhasco, onde encontram várias criaturas chamadas Murfins. Esses serão os alvos que os candidatos precisarão proteger durante o exame. A caverna, na verdade, é uma antiga ruína mágica protegida por diversos feitiços, tornando perigoso sair do caminho principal. Por isso, será necessário usar magia para orientar e proteger os Murfins que ficarem sob responsabilidade de cada participante. Graças às capas de ilusão, os Murfins enxergarão os candidatos como sendo um deles, evitando que se assustem. Porém, se alguém retirar a capa ou quebrar seu selo de alguma forma, as criaturas perceberão imediatamente que estão diante de humanos e fugirão. A examinadora começa então a distribuir os Murfins. Depois de entregar um para Agathe, aproxima-se de Ritia para lhe entregar outro. Ritia fica confusa e tenta explicar que não fará o exame junto com Agathe, mas a examinadora responde que se lembra perfeitamente de ter recebido uma inscrição com o nome dela. Nesse momento, Kifrey intervém e revela que foi ele quem enviou a inscrição de Ritia. Ao descobrir isso, Ritia sente-se completamente traída. Ela afirma que Kifrey mentiu para ela, pois só aceitou morar em seu ateliê porque ele havia garantido que nunca precisaria fazer algo que não quisesse. Agora, porém, ele está obrigando-a a participar daquele teste. Por isso, conclui que ele não se importa com seus desejos, assim como todos os outros adultos. Kifrey garante que se importa, e justamente por isso deseja que Ritia faça o exame. Explica que, se Ritia realmente quer viver da maneira que deseja, precisará aprender a superar diversos desafios, e aquele teste pode ajudá-la a desenvolver essa capacidade. Ele pede apenas que ela confie nele naquele dia. Percebendo a sinceridade de Kifrey, Ritia aceita participar por causa dele, mas deixa claro que, se tentar e odiar a experiência, nunca mais fará outro exame. Kifrey suspira aliviado, feliz por finalmente conseguir convencê-la. Nesse momento, Kukro aparece sem ser convidado e começa a falar sobre como Ritia parece inútil e que Kifrey faria melhor em simplesmente abandoná-la. Kifrey já está cansado dos comentários sem sentido de Kukro e lança um olhar tão ameaçador que deixa claro que o outro está perigosamente perto de descobrir quais leis ele estaria disposto a quebrar para proteger seus alunos. Kukro fica completamente aterrorizado e decide ir embora imediatamente, praticamente abandonando seu próprio aprendiz à própria sorte e demonstrando quanto realmente não se importa com Euni. Euni responde que está bem e afirma que continuará dando o melhor de si durante o exame. Quando a prova finalmente começa, a examinadora conduz os candidatos para dentro da caverna. Enquanto eles realizam o teste, Kifrey sugere que ele, Coco e Tete aproveitem para fazer uma refeição enquanto lhes dá uma aula de história, já que provavelmente sabem pouco sobre aquelas antigas ruínas mágicas e sobre os efeitos que a magia proibida do passado deixou naquele lugar. E, justamente quando Kifrey comenta isso,
os candidatos acabam recebendo uma demonstração prática do que ele queria dizer ao encontrarem o espaço dentro do túnel completamente distorcido. E esse foi o resumo de hoje. Se eu pulei alguma cena importante ou se você notou um detalhe que só um verdadeiro otaku percebe, comenta aqui embaixo. Agora faz o ritual sagrado do YouTube, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso dá mais poder pro canal do que protagonismo de personagem principal. Valeu por assistir e até o próximo recap.